יחד 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 כולם קדושתך ישתלשו כולם קדושתך. Tânia, tá bom? Hoje a gente vai ver o capítulo 5 do Tânia. É um capítulo curto, a aula de hoje vai ser uma aula mais curta, tá? Mais profunda, como todos os estudos e todos os capítulos do Tânia são. Ok? Bom, no capítulo anterior, se a gente for lembrar, os dois capítulos anteriores, o que a gente viu? No capítulo 3 e no capítulo 4, no capítulo 3 a gente viu o aspecto interno da alma, tá? Que seria justamente as 10 sefirotes, tá? As 10 sefirotes a gente viu no capítulo 3, são justamente o aspecto mais intrínseco da alma, né? Mais interno, onde mostra a característica de cada alma, onde cada alma tem as suas características, desviada mais para o lado esquerdo da árvore da vida, ou desviada mais para o lado direito. Vimos também o que são as sefirotes, algumas delas com mais profundidade. No capítulo 4, que foi o capítulo de semana passada, a gente viu então o aspecto externo da alma, que são as 3 roupagens. E o que seriam essas 3 roupagens que a gente viu no capítulo anterior? As 3 roupagens é justamente pensamento, fala e ação, tá? E elas são chamadas de roupagens por quê? Porque ao contrário das sefirotes, que a gente consegue refinar, mas a gente não consegue mudar, porque cada um tem a sua tendência, a gente viu que as roupagens, não é à toa que são chamadas de roupagens, são como roupas, né? A gente consegue mudar, tá? A gente viu que a gente consegue transformar o nosso pensamento, a gente consegue transformar a nossa fala e a gente consegue transformar as nossas ações, tá? Então, tudo isso a gente viu no capítulo 4, tá? E emendando, então, o capítulo 4 com o capítulo 5, a gente chegou também a falar no capítulo 4 que Hashem e a Torá eram uma coisa só, tá? E continuando, então, dando uma continuidade nesse assunto, o Walter Rebbe, então, vai tratar no capítulo 5, a gente, justamente da parte em que a gente vai falar, então, sobre a Torá, e a gente vai falar, então, sobre o estudo da Torá e sobre as mitzvot, tá? Quais são os efeitos do estudo da Torá e quais são os efeitos quando a gente pratica mitzvot, quando a gente, né, no nosso dia a dia, quando a gente começa a levar isso para a nossa vida, tá? Então, vamos lá. Então, no capítulo 4, a gente já viu, e o Walter Rebbe explicou, que Hashem e a Torá são uma coisa só, tá? Porque na Torá a gente tem escrito e condensado a vontade divina e a sabedoria divina, tá? Tudo isso está condensado dentro da Torá, ou seja, Hashem pegou sua infinita sabedoria e sua infinita vontade e condensou em um livro físico que é a Torá, ok? Bom, e daí, no capítulo 5, então a gente começa com a palavra, um trecho do Tanar, né? Que o profeta Elias fala o seguinte, no Tanar, né? Nenhum pensamento pode te apreender. Ou seja, ele está falando, se referindo ao Criador, tá? E dizendo que nenhum pensamento pode apreender, pode envolver o Criador. Ok? E daí o Walter Rebbe vai explicar isso melhor. Aí, como a gente sabe que o Tânia trabalha com perguntas, né? A primeira pergunta é, o que é apreender? O que o profeta está querendo dizer quando ele fala nenhum pensamento pode te apreender? E o Walter Rebbe explica o seguinte para a gente. Bom, quando ocorre um assunto, vamos imaginar que a gente tem um assunto, alguma coisa que a gente deseja conhecer. Quando tem algo que a gente deseja conhecer,
a gente vai desenvolver esse assunto através do nosso intelecto, ok? Então, quando você conhece algo, é como se você tivesse envolvido. Ele vai explicar isso melhor nesse capítulo mesmo, tá? Mas quando você conhece algo, de acordo com Walter Hebe e com Tânia, é como se estivesse envolvendo esse algo que você conhece, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou aprender matemática, tá? Então, vou pegar, sei lá, especificamente, vamos falar aí de geometria. Então, quando a pessoa está aprendendo geometria, ou está aprendendo qualquer assunto, tá? Quando ela não domina totalmente aquele assunto, o Walter Hebe fala que a mente da pessoa está dentro do assunto, tá? Então, quando você não compreende, não domina aquele assunto por total, sua mente está dentro do assunto. Porém, a partir do momento que você domina, que você tem um total conhecimento sobre determinado assunto, o que acontece? Quando você domina o assunto, você envolve o assunto, tá? Ou seja, então, só um resuminho, o que é apreender? Apreender é quando você tem... O que o profeta está querendo falar? Que a gente não consegue apreender o pensamento do Criador, o pensamento supremo divino. Porque é o seguinte, a gente nunca vai conseguir dominar por completo o conhecimento divino, tá? Nunca vai conseguir, nunca. Por isso que a gente nunca vai conseguir apreender o conhecimento do Criador, tá? Porque quando a gente domina um assunto, a gente apreende ele, a gente envolve ele, ok? E não é mais envolvido por ele. Bom, e daí o Walter Hebe continua. Então, quando alguém compreende uma mitzvah, ele está envolvendo o seu intelecto nela. Então, vamos supor que a gente pegou a Torá, está pegando uma das mitzvot, está estudando ela. Quando você entende ela, o que acontece com o seu intelecto? Está envolvendo aquele assunto, aquela mitzvah, tá? E não só isso. Quando a gente estuda um assunto, quando a gente estuda uma mitzvah, a gente não só envolve aquele assunto, porque a nossa mente faz isso, né? A nossa mente envolve quando a gente compreende aquilo ali, mas ao mesmo tempo, o Walter Heber fala que ao mesmo tempo que a gente envolve aquele conhecimento e a sabedoria divina se veste na gente, ok? E ele vai explicar isso melhor para a gente nesse capítulo 5, tá? Esse conceito. Assim, e ele pega um exemplo muito bom, o Walter Heber, ele fala o seguinte, bom, para começar a explicar isso, mas como assim, poxa, quando eu estudo uma mitzvah, eu consigo envolver aquele assunto e ao mesmo tempo aquele assunto se veste dentro de mim? Ele fala, isso aí. Vamos imaginar o seguinte, imagina que tem duas pessoas com um problema, ok? E quando você consegue resolver aquela decisão através de uma decisão da Alahá, por meio da Mishnah ou da Gemara, você está fazendo o seguinte, você está resolvendo aquele assunto através de um conhecimento humano. Porque, como a gente sabe, a Gemara, a Alahá, a Mishnah são opiniões dos sábios, opiniões humanas sobre as mitzvot que são divinas, tá? Deixa eu ver aqui. Sim. Bom. Sim. Então ele fala o seguinte, na verdade, se a pessoa toma uma decisão por meio da Mishnah ou da Gemara, que são livros de opiniões gerais, cada um de um sábio, você estará resolvendo o seu problema através de um conhecimento humano. Mas se for resolvido através da Alahá, porque a Alahá é um consenso entre os sábios, entre os tzadikim. Então, é um consenso sobre as mitzvot, sobre as leis da Torá. Aí sim você estará de acordo com a vontade divina. Beleza. Deixa eu ver se eu esqueci alguma parte aqui.
Sim. E daí tem algumas opiniões de alguns rabinos, né, sobre esse capítulo do Tânia, e eles reforçam, né, então justamente isso que o Alter Rebbe vai explicar agora nessa segunda parte, que quando a gente estuda a Torá, você envolve a Torá e ao mesmo tempo você é envolvido pela Torá, tá? Então as duas coisas acontecem quando a gente estuda a Torá. E somente isso só acontece quando a gente estuda a Torá, tá? Porque qualquer outro conhecimento que a gente capta, a gente envolve o conhecimento. Nenhum conhecimento a gente consegue envolver e ser envolvido, tá? Tem até a opinião de um rabino, o Rabino Gurari, que ele fala o seguinte: então, quando alguém quer captar um ensinamento sobre uma máquina, vamos supor que tem um engenheiro e o engenheiro quer entender sobre uma máquina, ok? Ele não capta a máquina, mas ele capta o conhecimento sobre aquela máquina. A Torá é a única coisa que a gente consegue captar o conhecimento sobre ela, conhecimento dela, tá? Seja qual for o nível que for, cada um no seu nível, mas a gente consegue captar, tirar um conhecimento dela, e ao mesmo tempo a gente se veste dela. Ao mesmo tempo que a gente envolve ela, quando a gente entende ela, a gente é envolvido pela Torá, tudo isso ao mesmo tempo, tá? Isso o Alter Rebbe agora vai explicar melhor nessa segunda parte do capítulo 5 do Tânia. Então ele fala o seguinte: bom, toda e qualquer mitzvah, sendo ela através da fala, ou da ação, do estudo oral, ou até mesmo de uma pessoa que não sabe que está realizando a mitzvah, mas ela realiza aquilo ali, quando a pessoa faz uma mitzvah, por mais que ela não esteja sabendo que aquilo ali, por exemplo, a pessoa fez uma caridade, ok? Nem todo mundo tem conhecimento da Torá, ok? Mas se ela está fazendo uma mitzvah, seja qual for, até mesmo, por exemplo, a caridade, né? Um exemplo mais fácil de compreender. O Alter Rebbe fala o seguinte: quando qualquer pessoa realiza a mitzvah, o que Hashem faz? Hashem veste aquela alma com a sua luz. Então, quando a gente realiza uma mitzvah, o que acontece? E isso o Alter Rebbe deixa muito bem claro. Cara, pode ser pessoa que tem conhecimento, pode ser uma pessoa que não tem conhecimento da Torá, pode ser uma pessoa que tem um conhecimento baixo, pode realizar aquela mitzvah em um nível mais baixo ou em um nível mais alto, independente do que for. Quando a pessoa realiza a mitzvah, a luz do Criador investe naquela alma, tá? Porém, o Alter Rebbe fala, quando você realiza uma mitzvah com o intelecto, ou seja, quando você estuda, quando você consegue melhorar, quando você consegue refinar o conhecimento daquela mitzvah, o que acontece? Agora você já tem um conhecimento, então você já envolve e ao mesmo tempo você é envolvido, ok? Por isso, já dando um spoiler, né, que o Alter Rebbe vai finalizar o capítulo dessa forma, por isso que o estudo de Torá, a gente vê que os rabinos, e isso é um consenso até mesmo na Alahá, que o estudo de Torá ele está acima da realização das mitzvot. Por quê? A mitzvah, como o Alter Rebbe fala, quando qualquer pessoa realiza uma mitzvah, seja tendo conhecimento ou não, tendo um nível baixo de conhecimento ou um nível alto de conhecimento sobre a mitzvah, Hashem investe a sua luz dentro daquela alma. Porém, quando você realiza a mitzvah com o intelecto, estudando a Torá, o que acontece? Como você estudou aquela mitzvah, você está envolvendo o conhecimento divino, mas ao mesmo tempo que você está envolvendo o conhecimento divino por conta do seu intelecto, conseguir captar aquela mitzvah, nunca por completo, porque a gente sabe que cada mitzvah é infinita, ok? O conhecimento que está ali contido é infinito, porque é a vontade do Criador condensada, mas você está envolvendo em certa parte
dentro do conhecimento que você tem. Então, você envolve o conhecimento divino e, ao mesmo tempo, você está realizando aquela mitzvah. E quando você realiza a mitzvah, Hashem vai lá e investe a luz dele dentro de você. Ok? É como se você estivesse abrindo um canal para receber a luz do Criador. Ou seja, você é envolvido e envolve ao mesmo tempo. Ok? Então, a Torá é a única coisa que você, quando você entende ela, você está dentro dela. Entende? Não é igual como o Rabino Gurali fala, não é igual como se fosse uma máquina. Você entende uma máquina, você entendeu como funciona a máquina, mas você não está dentro dela. A Torá não, você entende. Quando você entende uma mitzvah, você, ao mesmo tempo que você consegue circundar ela, ela penetra em você também. Ok? E aí o Alter Rebbe pega até um exemplo. Então isso acontece como se fosse um alimento, tá? Por exemplo, você vai comer um pão. Você comeu um pão, esse pão vai para dentro do seu corpo, ok? Ele vai ser dissolvido, vai ser envolvido pelo teu estômago, absorvido pelo teu estômago, vão gerar vários nutrientes, e ao mesmo tempo que tu envolveu aquele pão, o que vai acontecer? Ele vai gerar nutrientes, ao mesmo tempo que você envolve, você é envolvido por ele. Ao mesmo tempo que você comeu aquele pão, que era algo externo de você, ele passa a ser algo interno dentro de você, porque qualquer alimento que a gente come vão trazer nutrientes para dentro do nosso corpo, tá? Então o Alter Rebbe faz um paralelo justamente com a alimentação para ver se a gente consegue entender um pouco melhor o que é isso de envolver e ser envolvido, tá? Então ele pega esse exemplo aí do alimento. A gente envolve o alimento e ao mesmo tempo o alimento libera os nutrientes e está dentro da gente também, tá? Sim. E o Alter Rebbe fala, então, assim como o nosso corpo físico precisa de alimento para poder, né, se sustentar, a alma necessita também da luz da Torá, tá? Pois quando ela é estudada, o que acontece? Quando você estuda, a sua mente acaba se envolvendo e se tornando uma só com o Criador. Isso faz todo sentido, porque a partir do momento que a gente começa a estudar o conhecimento divino, por isso que é tão importante o estudo da Torá, por isso que o estudo da Torá está acima da prática das mitzvot, porque quando você estuda a Torá, a tua mente é envolvida pela vontade divina. Okay? Então, ao mesmo tempo que você envolve aquilo ali que você está procurando entender, aquele conhecimento, a Hashem se investe em você e a vontade divina acabam se tornando um. Na carruagem. A carruagem ela é conduzida por uma pessoa, tem um condutor, tá? A carruagem não vai em nenhum local, não vai em nenhum momento andar sozinha sem que tenha um condutor para poder guiá-la, né? Então, quando a gente se une quando a gente estuda a Torá e a gente se envolve com a Torá, a gente acaba sendo a carruagem divina. Porque quem vai guiar a nossa mente, o nosso pensamento, que vai desenvolver nossa fala e nossas ações, é justamente a Torá. Ok? E o Alter Rebbe continua ainda e fala: no paraíso, lá no mundo espiritual, o que vai acontecer? As almas, elas vão estar, a gente viu isso até no capítulo anterior, lá não é físico. Então as nossas almas vão estar em contato com a radiação infinita de Hashem, com a luz infinita de Hashem, tá? Logo, como as mitzvot se vestem na gente, a alma lá no mundo espiritual, ela se veste nas mitzvot que a gente cumpria aqui no mundo físico. Então, a forma da gente suportar a luz divina e a forma da gente absorver e da gente entrar em contato de uma forma mais profunda com a luz divina do Criador vem justamente no mundo de Asiá. Porque a partir do momento que a gente começa a compreender mais as mitzvot, que a gente começa a se conectar mais com o Criador, lá no mundo espiritual, quando a nossa alma estiver lá, o
que vai acontecer? Você vai conseguir desfrutar mais dessa conexão com o Criador, porque as suas vestes vão ser uma vestes de qualidades superiores, ok? Para poder receber e filtrar melhor essa luz divina, essa radiação divina, essa luz divina lá no mundo espiritual, lá no paraíso, tá? Bom, e daí o Alter Ego, então, caminha para o finalzinho do capítulo e fala o seguinte: então, as mitzvot são roupagens, tá? Podendo ser realizadas com baixa ou alta qualidade. Ou seja, as mitzvot, elas só envolvem, ok? A mitzvah é a forma que a gente tem de se ligar ao Criador, ok? É a forma da gente ser envolvido, ok? Mas a forma da gente envolver e ser envolvido, que são as duas coisas, é justamente através do estudo da Torá, tá? Então, o estudo da Torá é uma roupagem e um alimento para a alma. E assim o Alter Ego finaliza então o capítulo 5, tá? Aí entra também alguns comentários dos rabinos que reforçam, né? Então esse assunto, né, que tratou o capítulo 5 do Tânia, falando então que o estudo da Torá realmente ele está acima, né, das mitzvot, porque também uma outra opinião, as mitzvot elas estão muito ligadas com a fala e com a ação. E se a gente lembrar do capítulo 3 do capítulo 4 do Tânia, que é o capítulo anterior, que a gente viu as roupagens, a gente viu que a fala e a ação estão ligadas às emoções e o pensamento ele está ligado a fala e a ação está ligado com as sefirotes emocionais, que são as sefirotes que estão mais abaixo, e o pensamento está ligado com as sefirotes mais superiores, tá? E os rabinos, né, dão a seguinte opinião também, né? Como o estudo da Torá está relacionado com o pensamento, ele acaba sendo algo superior, então, às mitzvot, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Isso aqui a gente já falou. Sim. E os sábios também falam, os sábios, os rabinos também comentam sobre esse capítulo, falando o seguinte: não adianta só a gente estudar a Torá, porque a gente tem que estudar a Torá com qualidade, ok? Porque imagina uma pessoa que estuda a Torá de forma robótica, tá? Ele está realizando a mitzvah? Tá. Só que ele está realizando a mitzvah de uma forma mais baixa, uma energia com um refinamento baixo ainda. Porém, se ele estuda a Torá com a intenção de se ligar ao conhecimento do Criador e não através de outros motivos, porque a pessoa pode estudar a Torá por inúmeros motivos, tá? Mas se o motivo dele é puro, de apenas de se conectar com o conhecimento divino, aí sim ele está estudando a Torá da forma certa e aí sim ele vai estar sendo envolvido e envolvendo a Torá de uma forma mais profunda, de uma forma mais conectada, tá? Então, é por isso também que os sábios falam que o estudo de Torá é comparado a todas as mitzvot, tá? Bom, então, dessa forma, então a gente acaba o capítulo 5. E eu queria só deixar um comentário, que não sei se pode ser uma dúvida para alguém, mas a gente pode falar, não sei se passou pela cabeça de vocês, mas poderia, sei lá, passar a seguinte dúvida, que não está aqui no Tânia, mas vi agora na minha cabeça, que é o seguinte: mas a gente sabe que as mitzvot são muito importantes, o judaísmo bate muito em cima das mitzvot, e o judaísmo, ele prega muita ação, né? E mitzvah é ação. Então, como que um estudo pode estar acima de uma ação? É porque é o seguinte, a gente consegue analisar, vendo esse capítulo 5, que quando a gente está estudando a Torá, quando você, no lugar só de fazer, você estudar, é inevitável.
tá? Porque quando você estuda a Torá, você acaba sendo envolvido pela vontade divina. E a vontade divina é que a gente cumpra as mitzvot, tá? Então, quando você tem um estudo de Torá, de uma forma, sabe, correta, como os rabinos falam, com kavaná, com intenção de se conectar ao Criador, inevitavelmente você vai realizar as mitzvot. Só que tem um porém, vai ter um plus, que agora tu vai realizar as mitzvot não de uma forma que você não entende, ou não de uma forma perdida, que você nem sabe o que você está fazendo direito, mas está fazendo. Mas sim de uma forma direcionada e de uma forma mais conectada, mais pura com o Criador. Por isso que o estudo de Torá ele está superior, então, às mitzvot. Porque o estudo de Torá de uma forma pura, uma forma de busca se conectar com o Criador, inevitavelmente vai te levar a uma prática de mitzvah de uma forma mais conectada com o Criador, tá? Então, com isso, eu finalizo o capítulo 5. E se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. E é isso. Não sei se deu para entender. Se não entendeu, pode perguntar. Tá bom? William, Oi? Renato, deixa eu ver se eu entendi mais ou menos. Você estudando a Torá com kavaná, com intenção, você acaba sendo envolvido e acaba envolvendo também com o estudo, mas também acaba gerando aquela necessidade de compartilhar com o próximo. Não sei se faz sentido ou não. Você acaba se envolvendo de uma tal forma que gera a necessidade de você compartilhar aquilo que você aprendeu com o próximo, né? Poxa, caramba, eu aprendi isso daqui, isso é muito importante, muito interessante. E talvez faça sentido para alguém também. Aí você acaba gerando aquela necessidade de compartilhar para as pessoas, para aqueles que estão ao seu redor, ou para aquela comunidade na qual você faça parte. Isso faz sentido isso? Faz todo sentido. Todo sentido. Porque como a gente sabe, até mesmo as escrituras falam, né, que quando chegar a era de Mashiach, todos vão conhecer o Criador. Todos vão conhecer o conhecimento divino. Então, sem dúvida nenhuma, isso vai ser algo que vai... Isso é algo que acontece quando a pessoa começa a estudar a Torá. Porque... E não só isso, Renato. Quando a gente vai ver até mesmo pela Kabbalah, né, que é um estudo mais profundo, esse é o nosso objetivo, que é retificar a nossa alma e ajudar as pessoas a retificarem as almas delas, né? Com conselhos, com ajuda mesmo, né? Então, sem dúvida, quando você vai estudar a Torá, inevitavelmente você vai chegar nesse quesito aí que você falou, que é de a gente se ajudar e ajudar o próximo também, tá? É inevitável, porque vai estar dentro da nossa mente o refinamento da nossa alma e ajudar o nosso semelhante a refinar a alma deles também, né? A se livrar um pouquinho das clipotes, para a gente poder se retificar e, né, voltar à conexão que a gente tinha antigamente com o Criador. Além do Renato, mais alguém? Alguma dúvida? Algum comentário? Shalom, William. Shalom, Rodrigo. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, meu amigo? Graças a Deus. Nada como um dia após o outro. Eu ia ouvir quietinho aqui, né? Mas você tocou num assunto aí muito profundo, né? Fazendo um link aqui com os estudos do Rabino, ele sempre diz que se eu desejo muito cumprir uma mitzvah, mas eu não consigo, né? Ou eu não tenho recursos, ou eu não tenho uma condição ideal para cumprir essa mitzvah, o estudo dessa mitzvah, né, equivale à prática dela. Então, se eu não consigo praticar uma mitzvah, ao estudar essa mitzvah, é como se eu estivesse praticando ela. Então, já é considerado uma prática, né? E aí, com o que o Renato falou aí,
tão importante quanto o estudo e a prática, o resultado, né, de uma aplicação correta daquilo que eu aprendi e praticando é a transmissão da Torá, né? Por isso que o judeu ele é ordenado a transmitir para as outras gerações, né? Porque essa transmissão é que vai realmente manter o fluxo, né, da Torá no mundo, né? Muito profundo isso aí. Com certeza, isso aí, Rodrigo. O que você disse foi também essencial. Manter o fluxo. Isso aí. Maravilha. O fluxo da Torá. E assim, hoje em dia a gente só tem essa riqueza de coisas, por exemplo, os textos dos sábios, Mishnah, Talmud, Zorra, tudo que a gente conhece aí, essa infinidade de conhecimento divino que a gente tem, isso só existe por conta do fluxo, como você falou, sabe, de um sábio, seja qual for o movimento dele, escrever um livro ou transmitir um conhecimento, e esse conhecimento ser passado de geração para geração, e quantas almas ele não ajudou a levar com uma ideia, com um livro, ou um livro, como a gente está vendo agora, o Tânia, né, fez justamente isso, de um fluxo divino. O Walter Heber recebeu, né, a gente sabe pela história do Walter Heber, recebeu também por conta do seu intelecto, por conta da sua conexão com o Criador, recebeu também, abriu certas portas, né, que não existiam desde aquela época, para as pessoas poderem se conectarem, para a gente, Brenoa. O Tânia é um livro essencial, você vai ver qualquer rabino, ele indica o Tânia para o Brenoa ler, e tudo isso vem através do fluxo. Uma geração após a outra, transmitindo conhecimento, se auto-refinando e trazendo mais, refinando aquele conhecimento, melhorando, trazendo novas opiniões, porque como a gente sabe, às vezes uma linha de pensamento pode ser para você, mas às vezes não é para você, mas é para outra pessoa. Às vezes ela vai se conectar com o Criador de uma forma mais gostosa, com outro sábio, com outra opinião, e assim a gente vai levando, né? Vai ramificando para o conhecimento do Criador infinito, né? Como a gente viu no capítulo anterior, é a vontade divina infinita. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente desmembra, é mais um galho, é mais mais um braço de um rio que a gente leva, que vai alimentar, que vai matar a sede de mais almas, sabe? Então, acho que isso é muito importante. Mais a gente se conecta, quanto mais estuda, mais se conecta ao infinito, né? Isso aí, isso aí. Hazak Baruch. Muito bom ele. Então, acho que é isso. Então, pessoal, então vamos finalizar aqui a aula do Tânia. Semana que vem, como eu falei, a gente vai ver então 2 capítulos, tá? O capítulo 6 e capítulo 7, são capítulos mais curtinhos, tá? Ver se a gente consegue tratar desses 2 capítulos. É isso. Então, um bom finalzinho de domingo para todos vocês. Shavuot a todos e... Shavuot. Um recadinho, William. Opa, pode falar, Renato. Olha, se até a semana que vem, talvez, não sei, nós não estivermos com a nossa BET presencialmente, na quinta-feira vai ser a aula das 7 leis, tá bom? E provavelmente na sexta-feira, eu posso até, já que o Rodrigo está aí ao vivo, possa confirmar na sexta-feira a aula da Paraxá, normalmente. Tá bom? Então, se não haver a aula da Paraxá presencial, que seria no sábado, a princípio será na sexta-feira com o Rodrigo, e a quinta-feira vai ser das 7 leis, tá bom? Só vou ficar para avisar no dia se vai ser em formato de live ou se vai ser via Google mesmo, tá bom? Eu vou conversar com o Rodrigo, com a Samanta aí, para ver se o que a gente pode fazer. Não, perfeito, a gente vai alinhando. Enquanto a gente não estiver no presencial, a gente vai ter que manter esse estilo virtual aí, né? Não é o que a gente realmente gosta, mas tem sido significativo, né, para a gente, tem sido importante, né? A gente usa aí o William como referência,
E aí a gente vai imitando ele aí até poder tá realmente, novamente aí, né, reunido. Mas mesmo depois da BET, né, a gente vai ter que manter esse padrão virtual, né, porque alcança mais pessoas fora da comunidade, né, a gente consegue levar isso mais adiante, ampliar o nosso campo de transmissão, né. Mas a gente vai mantendo por enquanto. Sim, sim, sim. É maravilha, sua aula foi muito boa, tá? Parabéns, eu vi, assisti hoje, tava no ônibus, continua nessa pegada aí, e vamos que vamos. Quando força, a gente chega junto. Baruch Hashem, gratidão, amigo. Maravilha. Gostei muito daquele estilo de slide. Achei bem informativo, simples de entender. É um modelo bacana de estudo. Facilita para mim e para quem tá vendo, né? Para quem tá assistindo. Por ser um estudo introdutório, né? O uso de slide ele é bem mais, ele é fácil, né? De assimilar, porque você vai trabalhando por tópicos e aí a pessoa que está assistindo ele consegue ir desmembrando o assunto, né? Conforme ele vai evoluindo. Então, para um estudo introdutório, foi uma opção brilhante. Foi uma inspiração de Hormai que você recebeu aí, parabéns. Gratidão, meu amigo, Baruch Hashem. A honra é dele. Amém. Mas, enfim, estamos de volta aí na peleja aí, pessoal. Obrigado, William, pelo estudo aí, maravilhoso. Eu, na verdade, até confesso, William, eu não ia assistir, que eu estou muito cansado, eu não ia me concentrar. Mas aí a Samanta, amor, ele está falando uma coisa aqui muito bacana. Aí já me trouxe, aí, enfim, aí já reacendeu a chama de novo. E estamos juntos. É isso aí. É como você falou, né, Rodrigo? Como um dia após o outro. Exato. Isso aí. Tá certo. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Já volto a ver todos. Até domingo que vem. Um abraço para todos vocês e um bom final de domingo. Yachad, 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 kulam kedusha, chayesh shalesh.